Bem-vindo a mais um vídeo do Planos em Prática, nossa série de exercícios de escrita criativa. Esse é o 13º episódio da história do Zimri. Se você chegou agora, o link para o primeiro episódio está aqui embaixo na descrição. E hoje é dia de pensar. A gente já está se aproximando da parte final da história, então é o momento de decidir qual a melhor direção que a gente vai tomar e qual o melhor jeito de aproveitar esses elementos que a gente já colocou na história. Tem muita coisa interessante na história, muita coisa legal que surgiu meio que no desespero, ali meio que no acaso, na necessidade de preencher lacunas. E agora é a hora de ver o que vai ficar na história, o que vai sair e qual o melhor jeito de harmonizar tudo isso. Mas primeiro a gente tem coisa para fazer aqui no encontro do Zimri com o Zamet. A gente tem que definir uma série de detalhes aqui nessa cena, tem que valorizar mais, né? Enfim, a história desde o início está se desenvolvendo para chegar nesse ponto. Então agora a gente precisa valorizar mais esse encontro deles e a gente tem que escrever também o trajeto do Zimri até chegar ao Zamet. Então, fazendo essas duas coisas, a gente vai dar uma paradinha para poder pensar no final. Vamos lá, então. Bom, já tenho uma ideia aqui do lugar onde o Zamet está. Eu vou ler desde o início o trajeto, né, a descrição do trajeto, e depois eu vou comentar com mais detalhes o que eu tenho em mente. Então, parou aqui o trecho, né, para a gente completar, que dizia assim: com as rodas sobre si já em movimento, ele agradeceu. E aí eu segui assim: o cabriolé deslizava pelas ruas planas como lâminas de vidro, deixando para trás os letreiros luminosos, os clientes e suas roupas extravagantes, os bajuladores músicos de rua. A cada esquina, o mundo lá fora abrandava-se um pouco mais, ganhava tons mais arenosos, perdia um pouco do perfume. Era sinal de que estavam saindo do centro. Passaram por uma construção pequena, um retângulo branco com colunas estilizadas ladeando a porta. Acima dela, uma placa: Mensageiros do Átrio, posto 5. Então eu quis dar a ideia da existência desses vários postos de mensageiros pela cidade. Eu estou marcando justamente para a gente ter um objetivo depois do encontro dele com o Zamet, depois que ele fizer a missão, né? O serviço ficava na extremidade da praça que marcava o início da Baixada do Staff. Aqui eu precisava de um nome e eu decidi isso rapidamente. Baixada, um terreno obviamente rebaixado, e Staff é uma versão em português da palavra staff com 2 Fs no final, que significa equipe, porque eu precisava justificar a existência de um lugar assim, em condições piores do que o centro, mas sem essa repetição, porque a gente já tem a ala oeste, que provavelmente, se eu mostrar aqui na história, vai ser um lugar demolido, um lugar em escombros. A gente já tem o lado de fora, né, a enseada, o litoral,
que é um lugar bem precário, e eu precisava de um outro lugar que não fosse tão suntuoso, né, onde a vida fosse difícil também. E, pela lógica, uma cidade como Vereda dos Mercadores precisa dos bastidores, né, os garçons, os, né, trabalhadores de oficina, os carregadores e por aí vai. E eu concluí que eles precisariam ficar num lugar, e pela mentalidade da própria cidade, que tem aquela aparência, né, de contos de fadas, esse lugar ficaria invisível aos olhos do público, né, aos olhos dos frequentadores do centro, e se chamaria Baixada do Staff. Então é ali que o Zamet está escondido, e como nesse lugar vivem os trabalhadores braçais, de repente ali há uma academia, um ginásio, uma coisa assim, e que o Zamet frequentava de vez em quando. A gente pode até criar uma peculiaridade, acentuar isso, que os magicos, eles não gostam, veem com maus olhos os exercícios físicos e não precisam de músculos e tudo mais, né? Mas o Zamet continuou se exercitando, continuou desenvolvendo sua força muscular, mesmo depois que ele se estabeleceu como um comerciante. Então isso também pode ser enfatizado na história como peculiaridade do lugar. Então não há na parte central da cidade um ginásio, por assim dizer, uma academia e tudo mais. As pessoas querem aproveitar a vida, mas os trabalhadores braçais precisam, né, se exercitar, e também as pessoas que vivem em áreas mais violentas, em áreas mais perigosas, precisam se defender. Então isso justifica bem a existência desse lugar, e o Zimri, lógico, é familiar a isso, ele já pode ter ido aí algumas vezes e tudo mais, né? Então as pessoas nesse ginásio podem conhecer o Zimri. Zimri procurou guardar mentalmente a localidade. Aquele era o posto mais próximo ao seu destino. Respirou fundo e reconheceu em si uma forte tensão. Desejava estar certo em seu palpite. Por um instante deixou de acreditar que estava mesmo ali cruzando o empório. No entanto, foi obrigado a abandonar aquela descrença quando o cabriolé parou. Só posso trazê-lo até aqui, senhor, desculpou-se o condutor sem olhar para trás. Zimri sabia disso, não era culpa dele. A baixada não possuía nem ruas, nem pessoas aptas a receber um cabriolé daqui. Fechou um pouco a jaqueta. A noite já havia caído de vez, e a umidade do local tornava o ar ainda mais frio. Ali era onde moravam os mordomos, garçons, motoristas, como eu havia falado, onde funcionavam matadouros, curtumes e oficinas rudimentares. Essa questão também nasceu daquela frase que eu botei na semana passada. Uma pequena descrição que dizia que ele ouvia barulhos de barras de ferro batendo ao passar do vento. Então, meio que esse lugar todo se desenvolveu a partir dessa pequena imagem que me veio à mente de maneira espontânea. Um lugar necessário, mantido invisível aos olhos dos frequentadores do centro por uma fileira de prédios sem qualquer ornamento, espremidos e apagados como gigantes aguardando um fuzilamento. Zimri passou a andar com cuidado pelo pavimento mal cuidado, pontuado por buracos, rachaduras e poças de água suja. Por todo o tempo ouviu o constante tilintar, aí a tal frase, do que pareciam velhas ferramentas e peças de metal balançando a passagem do vento. Havia pouca gente nas ruas, e esses poucos não deixaram de lhe dirigir olhares desconfiados e curiosos. Os sinais de vida mais fortes vinham de uma taverna vagabunda, construída com tábuas escuras, provavelmente reaproveitadas de alguma demolição. Sua única janela era um retângulo alaranjado, de onde vinham vozes alegres dos bêbados e a única fonte de luz a competir com a lua. Então eu estou dando meio que uma descrição do cenário. Agora eu vou inferir que o Zimri de certa forma, ou foi, né, familiar a esse ambiente. Agora ele chega ali como um estranho, obviamente, né? Além da aparência dele estar diferente, ele já não vai ali há muito tempo, então as pessoas já ou não lembram ou não conhecem mais ele, né? Ou são pessoas diferentes. E daqui para frente a gente vai descrever o tal ginásio. Eu estou muito inclinado a chamar de ginásio, mas de um jeito diferente, um jeito antigo. Deixa eu fazer uma pesquisa aqui rapidinho. Bom, a gente tem ginásio, que é da Grécia, né? Antiga, mas eu acho que essa grafia vai destoar muito com o estilo da história. Deixa eu tentar um negócio. Tirar o yum, botar um O no final. Aí existe. Ginásio, teatro ginásio. Tá aqui. Aparentemente a palavra ginásio é ou foi usada em português. Eu não sei se há muito tempo atrás ou se ainda é usado no português de Portugal. Mas tem.
E isso aqui dá o aspecto vintage, né, que a gente quer, de coisa antiga, e a gente mantém os lugares com um diferencial sem precisar fantasiar muito, né? Então é isso. Então, o Zamet está escondido num ginásio, mas escrito daquela forma. Vamos seguir aqui. Bom, a passagem já escrita, criei logicamente um impasse para ele não chegar até o Zamet tão facilmente, e ficou assim. Vou começar a ler desde lá de onde ele avistou a taverna, né? Os sinais de vida mais fortes vinham de uma taverna vagabunda, construída com tábuas escuras, provavelmente reaproveitadas de alguma demolição. De sua única janela vinham vozes alegres dos bêbados e a única fonte de luz a competir com a lua. Motivado pelo calor humano que emanava daquele retângulo alaranjado, pensou em entrar. Frequentava a baixada esporadicamente, na maior parte das vezes por conta de Zamet. Então estou começando a dar um pouquinho de contexto, né? Isso lhe dava uma pequena esperança de avistar algum rosto familiar. No entanto, preferiu seguir em frente. Empregados e trabalhadores braçais possuíam carreiras curtas no empório. Tão logo ficassem doentes ou causassem o menor incômodo que fosse aos patrões e clientes, eram descartados. Assim, era mais provável àquela altura que encontrassem problemas em vez de conhecidos. De qualquer forma, já estava perto de seu destino. Metros adiante, a triste fachada do ginásio tornou-se visível. Não vou dar nome ao ginásio, vou chamar simplesmente de ginásio, porque não é um estabelecimento comercial, é um negócio improvisado, né? Debilmente iluminada por uma lanterna a óleo no chão. Isso eu tive que adicionar depois, porque eu esqueci que não havia fonte de luz, né? Além da lua e da janela da taverna. O lugar foi construído pelos próprios frequentadores e ficava aberto dia e noite. Afinal, não havia nada ali que valesse a pena ser roubado. Era nada mais que um velho galpão onde enfileiravam-se equipamentos improvisados feitos com madeira, cordas, correntes e polias gastas. Por isso, Zimmer estranhou os homens sentados sob o alpendre na lateral, que passaram a observá-lo com interesse.
Então esse é o Guardião de Limiar. Isso é uma expressão da jornada do herói quando o personagem tem um objetivo e há um obstáculo. Então a gente chama esses obstáculos de Guardiões do Limiar. Nesse caso foi um impasse bem breve, né? Foi uma coisa bem leve que não teve tanto risco assim, mas servem para gerar uma certa atenção e um certo interesse no leitor. Boa noite, cavalheiros, começou ele erguendo a mão espalmada. Os homens fizeram ranger suas cadeiras ao levantarem-se devagar. Está perdido? Inquiriu um deles. Zimri viu rebrilhar a lâmina da faca que trazia na cintura. A minha intenção aqui é mostrar pessoas que estão dispostas a defender alguma coisa, lógico, o Zamet ficou ali meio que protegendo eles, e esses caras, no caso, fazem parte desse grupo de comerciantes que permaneceu unido depois do que aconteceu na área oeste. E eles não são necessariamente homens corajosos e, ao mesmo tempo, eles têm medo de causar problemas a alguém lá de baixo e chamar muita atenção. E eles têm a função de proteger o Zamet. Então, essa é mais ou menos a motivação, a postura que eu idealizei para o comportamento deles. Então, voltando ali, está perdido? Inquiriu um deles. Zimri viu rebrilhar a lâmina da faca que trazia na cintura. Se está, é só descer por ali em direção às luzes, não tem erro. O ex-comerciante espremeu os olhos, procurando distinguir as feições dos dois, já que tinha a sensação de temos já sobrando aqui, já que tinha a sensação de ter ouvido aquelas vozes antes. O que houve? Qual é o problema? Disse o primeiro, dando um passo à frente. Para Zimri, ficou claro que procurava intimidá-lo, embora pudesse sentir seu medo perfeitamente. Então, aquela situação que eu tinha falado agora. Não tem nada aqui para você, endossou o outro, desencostando da parede algo que parecia um bastão. Não queremos problemas, é só dar meia volta. Não precisa disso, Argen. Ele já está indo. Vai arrumar confusão com o riquinho e atrair patrulheiros para cá. Fica quieto, Elliot. Cortou o homem do bastão, empunhando-o de tal forma que Zimri percebeu ser uma carabina. Então, tentando lidar com essa coisa da visão limitada, das impressões dele se transformando conforme ele se familiariza ali com o ambiente. Riquinho, disse Zimri sem tensão alguma na voz. Posso até ter experimentado certo luxo no passado. Hoje estou pior que vocês. Isso já demonstra que ele reconheceu os caras como comerciantes que ele costumava ajudar no tempo da ala oeste, da área oeste. E então fez uma de suas mesuras, um cumprimento especial trocado entre os comerciantes expulsos do Empório e condenados a recomeçar na parte oeste. Zimri arriscou o portador da carabina. Não é possível, disse o outro. Então retirou do chão a fraca lanterna e levantou-a à altura dos olhos. Desde quando passou a agir com essa valentia, Argen? Pelo visto, os reveses da vida o transformaram também. Não estou muito certo sobre essa afirmação dele, não, sobre esse comentário. Ficou meio canastrão, mas depois a gente vê se fica ou não. E os nomes Elliot e Argen vieram sem eu pensar muito, não tem muito significado por trás deles. São personagens menores, estão entrando na trama agora, então a gente não precisa elaborar muito. É ele mesmo, constatou Elliot, confuso. Mas você... Se houver oportunidade, prometo contar toda a história, disse Zimri aproximando-se. No momento, basta dizer que voltei por causa de Zamet. Os dois se entreolharam e a tensão voltou a permear o ar entre eles. Então, estabeleço de novo que eles são guardiões do limiar. E o que quer com ele? Inquiriu Elliot no mesmo tom de voz que usou para recebê-lo. Não é óbvio, vim ajudá-lo. E espera que a gente acredite nisso tão facilmente? Como vamos saber se não veio até aqui atrás da cabeça dele? Agora é tarde para pensar nisso. Se fosse mesmo verdade sua suspeita, a primeira coisa que faria de volta ao centro seria mandar os tironianos investigar este lugar. Mas não, estou aqui para ajudar. Não sei, eu não sei não. Insistiu Argen, fechando um dos olhos com força enquanto mirava em Zimri com o outro. Olha, pode atirar se quiser, atreveu-se o ex-comerciante já virando as costas e entrando no galpão. Isso encerra esse encontro. Demonstra ali que o Zimri conhece a natureza desses caras, que ele sabe que o cara no final tem uma índole boa e não vai atirar. Isso serve também para demonstrar ao leitor que, pelo menos na aparência, essas pessoas são pessoas do bem, são as pessoas do lado certo da história. E agora não resta mais nada a não ser encontrar ali um porão, provavelmente, alguma coisa assim, e encontrar o Zamet, e a gente vai detalhar melhor aquela cena do encontro dos dois que a gente começou no episódio passado. Então vamos seguir.
Já entrei no encontro dos dois, né? Já estou trabalhando para evoluir, desenvolver aquilo que foi escrito no episódio passado. E o que foi feito aqui, do pedaço onde o Zimri deu as costas para o cara com a arma até ele encontrar o Zamet, foi meio que justificar o esconderijo e a estada do Zamet ali. Esse é o trabalho agora, fazer o leitor entender que, na verdade, faz sentido ele estar ali. Então ficou assim. Olha, pode atirar se quiser, atreveu-se o ex-comerciante, já virando as costas e entrando no galpão. O disparo, como havia previsto, não veio, tampouco eles o perseguiram, e isso foi suficiente para encerrar a questão, porque agora a gente precisa que as coisas acelerem um pouquinho. Eram todos bons homens ali, lutando pelo mesmo lado. O interior do galpão não havia mudado significativamente. Permanecia seu espaço aberto ao centro, onde eram improvisadas... Permanecia o espaço... Improvisadas, está tudo errado. Improvisadas. As lutas e as tranqueiras amontoadas junto às paredes. Nenhum lugar que se prestasse a ser esconderijo para foragidos. Ao menos era o que pensaria alguém que não conhecesse o lugar. Próximo à parede do fundo, o quadrado recortado no chão era virtualmente imperceptível. Uma das vantagens de morar e construir naquela vizinhança era a possibilidade de contar com carpinteiros habilidosos. Compartimentos assim eram comuns pela Baixada. Usados basicamente para ocultar comida e itens de maior valor em residências precárias, serviam também para estocar substâncias e mercadorias de origem ilícita, e vez ou outra alguém que precisasse sair de circulação por algum tempo. Zimri destravou o alçapão e os contornos do quadrado tornaram-se mais visíveis. Quando ergueu a tampa e viu que lá embaixo brilhava a luz de outra lanterna a óleo, não teve mais dúvidas. O porão era baixo, de forma que poucos degraus eram suficientes para se alcançar o piso. Tem um era e era aqui, mas fica para depois. Zamet estava sentado sobre um fino colchão de palha, as costas contra a parede. Aqui eu já entro, já tem alguns trechos aqui que foram escritos antes. Estava mais magro, a barba crescida, mas não parecia faminto ou gravemente doente. Isso tem uma razão de ser, porque a gente precisa que ele faça alguma ação e o Zimri não pode ficar arrastando ele pela cidade. Então, e ele tem ali, ele conta com algumas pessoas para ajudá-lo. Então não faz sentido que ele esteja moribundo ali. Ei, nem comece, você não está em condições melhores, disse ele tentando sorrir. Era típica aquela aparente falta de surpresa ao ver o amigo depois de tanto tempo. Então, para não ter aquele encontro melancólico, aquele encontro piegas dos dois e tal, quebrar um pouquinho essa expectativa. E o Zamet já tem essa questão dele ser durão, dele ser mais fechado, então eu achei que isso fica condizente. Zimri tocou a cicatriz e sorriu também. Você dizia que eu tinha o rosto de um boneco de porcelana fabricado em Lulce. Agora pareço mais durão. Lulce é uma cidade que eu usei, se não me engano, na primeira canção da Primavera. Alguém vinha de lá ou teve um conflito nessa cidade. Eu acho que era isso, o protagonista estava fugindo de um conflito que teve nessa cidade. Então é mais uma forma de reaproveitar alguma coisa que eu já criei antes e uma forma também de começar a costurar melhor essas histórias, né? Algo me dizia que acabaria vendo-o novamente. Se tinha alguém capaz de me encontrar aqui, era você. Não sei se essa frase está tão bem construída assim, não. E todos os outros comerciantes do Oeste que sabiam de sua carreira no boxe. Os que sobreviveram estão aqui comigo, arranjaram empregos na cidade onde usam uniformes e passam despercebidos. Era a vida que eu levava, até... E agora, passada essa introdução, a contextualização ali, a gente chega exatamente no assunto do encontro. Os olhos de Zamet distanciaram-se. Zimri notou que o amigo manipulava de maneira febril uma pequena caixa controladora. O que você foi fazer? Por que foi atrás de Ampersand? Ele abandonou seus pensamentos e voltou a encarar o recém-chegado. E o que pretendia? Invadir a mansão do Ampersand e matá-lo? Sozinho? Aqui tem 2 Ampersand, porque isso estava em lugares diferentes. E ficaram juntos agora. Então invadir sua mansão. Não, disse ele erguendo a voz. Depois continuou, mas comedido. Não, não foi assim. E agora a gente vai expandir um pouquinho o lado dele, o lado do Zamet. Eu já havia estabelecido no episódio passado que o Zamet não vai entregar a versão real dos fatos. Ele não vai contar exatamente tudo o que aconteceu para o Zimri nesse momento. Ele vai conversar ali com o Zimri tendo uma intenção por trás, uma segunda intenção por trás. E essa intenção só vai aparecer mesmo
no final desse encontro dos dois, essa revelação. Muita coisa nesse sentido ainda vai ser decidida, mas a gente tem que lembrar que o Zamet e o Zimri são dois comerciantes astutos que vivem da lábia, que vivem da conversa. Eu acho que isso já foi justificado ao longo da história o suficiente para agora a gente sair com um Zamet manipulador e que tire da manga uma versão que vai convencer o Zimri a fazer uma coisa que ele quer, sem parecer ser forçação de barra. Mas isso é para realmente a gente guardar um trunfo, uma revelação, uma virada para o final da história, senão vai ficar tudo muito previsível. Então, em princípio, a direção vai ser essa. O Zamet não vai ser totalmente real com o Zimri e a gente vai descobrir agora qual é a versão que ele pretende passar para o amigo. Bom, terminada a cena do encontro dos dois, espero que as justificativas, as motivações estejam bem colocadas. E esse encontro agora vai pautar o final da história. Então eu vou ler aqui, fazer alguns comentários. Bom, para começar eu troquei aqui, porque eu tinha esquecido de usar o apelido Mascate, então eu resolvi inserir nesse momento da história. Depois eu volto um pouquinho, porque eu só tive essa ideia no episódio passado, de dar um apelido para o Zamet, né? E é até bom para demonstrar a intimidade entre os dois. Então ele fala da aparência do Zimri e ele retruca com o apelido, né? Para dizer que não levou a mal a brincadeira que ele fez. Mas a gente parou aqui. E o que pretendia? Invadir sua mansão e matá-lo? Sozinho? Não, disse ele erguendo a voz. Depois continuou mais comedido. Não, não foi assim. Eu só queria negociar. Sou um bom comerciante, como você. Fiz meu caminho até aqui, convencendo pessoas tão poderosas quanto ele a ver as coisas de outra maneira. Aproveitei os preparativos de uma de suas reuniões e me infiltrei entre os empregados. Queria que ele nos enxergasse, que nos desse uma nova chance. Só isso. No fim, deu tudo errado. Por sorte, consegui fugir. Zimri deixou as palavras de Zamet acomodarem antes de prosseguir. Mas você havia refeito sua vida aqui, na Baixada. Por que pintar um alvo em seu peito dessa maneira? Não pude evitar. Alguém precisava fazer alguma coisa. Alguém alguma? Depois eu vejo. Seu indicador agora acarinhava o maior botão da caixa controladora. Eu não posso deixar o leitor perder de vista que ele tem esse dispositivo na mão, que é o mote da cena, né? Que vai ser o objeto de continuidade da história. Olha ao seu redor. Veja o que está acontecendo com a cidade. Ele não vai parar. Eu sei disso. Um dia, o peso do empório esmagará todos nós. Eles estão cegos e não conseguem ver que nesse dia será decretada a ruína deles.
Era isso que eu tinha a dizer para Ampersand. De qualquer forma, essa é a motivação do Zamet. Mesmo ele tendo uma outra versão por trás dessa mais limpinha que ele está contando para o Zimri, essa continua sendo a motivação verdadeira dele. Acho que entendo. No entanto, não vejo como sua estratégia imprudente poderia dar certo. No seu lugar eu iria, e aí eu consegui fazer a transição para aquele momento de explosão que eu queria que o Zamet desse, e eu acho que ficou decente. Você não estava aqui para dar opinião. Agora ela não serve mais. Rosnou ele com uma fúria repentina que o amigo desconhecia. Você fugiu para defender o seu precioso farol. Foi tentar defender a enseada inteira sozinho. Não vejo como essa estratégia poderia dar certo. Então ele reverteu a acusação. É justo, respondeu Zimri abaixando a cabeça. Pelo visto, as palavras ainda saem afiadas de sua boca. Eu só achei estranho quando soube. Só que eu acho que é minúsculo porque está continuando a frase. Simplesmente não pude evitar. E agora seu rosto está em cartaz espalhado por toda a cidade. Estou seguro aqui. Confia mesmo neles. Sabe que teve sorte até agora. Cedo ou tarde, por um motivo ou outro, alguém vai acabar falando. Eles vão acabar falando, mas eu achei melhor não generalizar. Então alguém vai acabar falando. Sempre tem alguém mais fraco, né? Um elo mais fraco que cede a alguma pressão externa ou até mesmo a miséria que eles estão vivendo, né? Isso nos leva ao motivo de seu retorno, eu suponho. Então, como o Zamet é um personagem mais perspicaz, tanto quanto o Zimri, ele cortou um caminho aí, né? Facilita pra gente. Sim, Zimri baixou ainda mais o tom de voz. Escute, estive com Viperina. Ela tem como nos ajudar a sair. Depois de lá fora, resolvemos o próximo passo. Eu acho que isso é uma atitude razoável que o Zimri tomaria. Afinal de contas, ele foi aí para isso. Não posso, respondeu ele com firmeza. Foi você quem me ensinou a não me apegar demais às coisas. É fácil falar quando já não se tem coisa alguma, pessoa alguma. Na Ala Oeste, pela primeira vez, eu construí uma vida. Eu tive amigos, eu fui feliz. Um pouco disso permanece aqui, na Baixada. Não posso desistir. Você pode continuar lutando, mas aqui, escondido nesse buraco, está em desvantagem. Sabe disso. Estou disposto a lutar também. Vamos recobrar as forças lá fora, pensar em estratégias melhores. Zimri parou de falar e quase podia ouvir o cérebro de Zamet trabalhando. Acho que eu vou trocar para Pod aqui. Vou tirar um quase, que já tem quase em cima. 1 minuto passou antes que o foragido abrisse a boca novamente. Tudo bem, eu concordo. Aceito a ajuda de Viperina. Vou com você. Mas antes preciso que faça algo por mim. Pelos outros que vão continuar aqui. Ele estendeu a caixa controladora e Zimri pôde observar um leve tremor em seus dedos. Aí essa frase aqui está fora do lugar. Aqui, eu tinha tirado a primeira frase lá de cima e essa perdeu o sentido. E o que isso faz? O ex-comerciante observou o artefato. Era um controle genérico, dos mais baratos. Usava-se um daqueles para gerenciar... Um daqueles não precisa. Usava-se para gerenciar todo tipo de aparelho remotamente. Estive montando um sistema de comunicação. Estava faltando apenas sincronizar os dispositivos quando fui obrigado a me esconder. Ninguém por aqui sabe mexer com essas coisas. Por isso, não pude levar o projeto adiante. Se puder fazer a sincronização... Aí tem um puder. Eu acho que aqui dá para ficar menor, né? Se fizer. Se fizer a sincronização, podemos fazer. Aí fizer fazer. Podemos usar. Pronto, acho que resolveu. Se fizer a sincronização, podemos usar esse sistema lá de fora. E como faço isso? É só parear o controle com a antena da torre de radiotransmissão, que a gente ainda vai ver onde é e tudo mais. Vai gerar uma frequência fantasma indetectável para quem não tiver as informações certas. Aí tem um certo ali. Tudo bem. Acho que posso fazer isso, disse Zimri já virando as costas. Prepare-se, em breve voltarei, com o transporte que Viperina prometeu. Zimri chamou o mascate. Acho que aqui eu vou substituir. Acho que pega melhor o apelido quando o Zimri chama do que na parte do narrador. Chamou o foragido, antes que o outro desaparecesse pelo alçapão. Desculpe tê-lo feito voltar aqui. Você não precisa se desculpar por coisa alguma. Deixa comigo, volto o mais rápido possível. Aqui a gente fecha com a frase já selecionada antes, né, no começo dessa história. E a gente tem então um Zimri com uma missão a cumprir. Eu estou muito inclinado a fazer uma coisa diferente
já que agora a gente está caminhando justamente para a última sequência que vai levar ao final da história, vou trabalhar rapidamente listando 2 ou 3 opções de desfecho a partir dessa saída do Zimri ali do esconderijo do Zamet, e vou sortear uma dessas opções e tentar justificar dentro da história a opção sorteada. Isso vai ser interessante para exercitar realmente, trabalhar com o imprevisível, com o acaso, justamente porque eu já escrevi tantos elementos legais da história, tanta coisa interessante, que realmente agora eu estou meio que indeciso sobre qual caminho eu vou tomar, que elementos eu vou aproveitar para fazer o desfecho. Então eu acho que vai ser interessante, vai ser divertido trabalhar dessa forma. Vai ser a primeira vez que eu vou fazer isso nos exercícios, né? Vou usar aqui essa parte que eu fiz o brainstorm e vou imaginar aqui 3 sequências de finais. Vamos botar 3. Depois eu sorteio entre elas. Bom, 3 opções aqui. A primeira, acontece o imprevisto quando o Zimri vai tentar sincronizar o dispositivo. Eu deixei de maneira geral, né, de uma maneira bem superficial, para poder definir depois que imprevisto vai ser esse e tal. Senão vai perder a graça se já tiver definido tudo agora, né? Então, acontece o imprevisto quando o Zimri vai tentar sincronizar o dispositivo. Ele é obrigado a fugir para o átrio. Recebe algum benefício de Viperina e Bagatela, pode ser um conselho, pode ser um dinheiro que o Bagatela tenha ganho no jogo. De lá, ele e Bagatela partem para a empreitada final, né, tentar salvar o Zamet agora no improviso, porque eles não conseguiram fazer a rota normal e o Zimri provavelmente agora tem um problema para lidar, que culmina na revelação de Zamet sobre seu verdadeiro plano, o que o deixa um dilema se toma parte nele ou não. Então isso aqui ficou meio confuso, mas a ideia é que o Zimri se enrole tanto que o Zamet acabe abrindo o jogo e falando, olha, só tem esse jeito. E o plano dele, na verdade, é mais radical do que simplesmente botar em funcionamento um sistema de comunicação. E aí o Zimri vai ficar nesse dilema se ele toma parte do plano do Zamet e vai radicalizar, ou se ele simplesmente se recusa a fazer isso e vai embora sozinho. Então a segunda hipótese é a Zimri consegue sincronizar o dispositivo, dessa vez dá tudo certo, ele vai até o posto dos mensageiros para poder pedir a Viperina que providencie o transporte e tal, mas ele não recebe ajuda nenhuma. E aí ele descobre que houve um problema no átrio. Na verdade, o imprevisto vai acontecer, o obstáculo, lá onde seria o porto seguro deles. Esse é um final mais agitado, né? Um final mais incerto. Ele e Zamet precisam se arriscar pela cidade agora para salvar a Viperina e o Bagatela também. Então, na verdade, em vez da Viperina prestar ajuda, os dois vão ter que ir lá ajudá-la. É um final interessante, eu acho. E quebra as expectativas também. E o terceiro, acontece algum imprevisto quando o Zimri vai tentar sincronizar o dispositivo, ele é obrigado a fugir para o átrio. Recebe algum benefício de Viperina e Bagatela, aí até aí é o mesmo esquema do 1, ela o convence a terminar o serviço, aí é o que muda, né? Na verdade, ele pode ter sido interrompido por ter um problema e ela o convence de que vale a pena arriscar e completar a missão que o Zamet deu para ele. E aí então, ele e Bagatela partem para a empreitada final, ou seja, terminar o serviço que o Zamet deu e ir atrás do Zamet para tirá-lo da cidade agora no improviso, né, na confusão, como estava lá na outra opção. E quando os três estão prestes a ir embora, aqui que vem outro diferencial também. O Bagatela conta uma informação que ele ouviu de estrangeiros. Pode ter sido lá no átrio ou nesse trajeto que eles vão fazer para poder terminar o serviço. Sobre algo ruim que a Persante fará em breve. Talvez um ataque lá à Baixada. Isso aí a gente pode pensar mais para frente. E aí o Zamet então revela o seu verdadeiro plano e fala, olha, só tem esse jeito. Você pode ir embora e deixar o circo pegar fogo aqui. Ou a gente pode tentar isso aqui que eu já deixei engatilhado para poder resolver o problema. Então são essas as opções de final que eu consegui pensar até agora. E só lembrando que o plano verdadeiro do Zamet, que eu tinha falado no episódio anterior,
e eu também não pensei muito a respeito, é que ele, na verdade, plantou uma bomba na mansão do Ampersand e ou em outros lugares, e esse dispositivo acionaria essa bomba depois de sincronizado. Então ele teria essa carta na manga para usar. Sendo que o Zimmy, em princípio, vai ser contra isso, logicamente. Então vamos fazer o sorteio, uma dessas opções aqui. Vou programar aqui meu dadinho para ser um D3. Ó, só vai sair 1, 2 e 3. Beleza. Então agora o número que sair vai ser o final que eu vou escolher para poder trabalhar. 3. Então, na semana que vem, a gente vai fazer provavelmente o último ou penúltimo episódio dessa história. Não sei se nós vamos conseguir fazer tudo aquilo que está no final 3 em um episódio só. Eu vou fazer o possível para que isso aconteça. E depois disso, pelo menos por enquanto, a gente se despede desses personagens e de Vereda dos Mercadores. Fica combinado assim então. E nesse meio tempo, se você ainda não viu, aqui do lado tem a playlist com todos os episódios da nossa série de exercícios de escrita criativa. E aqui embaixo na descrição tem o nosso site e as nossas redes sociais. Era isso para o vídeo de hoje. Abraços e até a próxima.